Fala aí, galerinha, beleza? Titi aqui na área e essa é a consultoria MDJ de número 9 e hoje vai ser com a Moná, é isso mesmo, esse é o nome dela, tá bom? Quem estiver chegando aqui no Instagram, já bota o dedinho no coraçãozinho e compartilha com todo mundo. Quem estiver no YouTube, já dá um joinha para fortalecer a nossa comunidade. Já estou dividindo aqui com ela. Só me diga aí se está tudo ok o áudio, se está tudo certinho. Botei no modo avião. E deu certo! Olá, Como é que tudo você está? bom? Tudo bem? Tá me vendo bem? Escutando? Estou te vendo bem. Você está me ouvindo bem também? Tô sim. Então tá bom. Então vamos lá. Se apresente, diga seu nome, onde você está e o que você faz atualmente. Então, Thiago, eu sou a Moná, disse muito bem. Eu tô em Americana, interior de São Paulo, e na verdade minha formação é em design de produto, e depois eu migrei para joalheria, né? E, e eu comecei em 2007, na verdade. Depois eu trabalhei na área de design de produto, trabalhando com móveis. E depois fui para a bancada. Aí eu quis me especializar mesmo na joalheria e, quis ir para a bancada. Então, eu estou num processo de aprender mais técnicas ainda para não parar, né? Então, eu agradeço muito a sua generosidade de deixar tanto material para a gente aprender. É muito bom. É, tem bastante, né? Mas ainda vai vir muito mais, se Deus quiser. Mas que legal, então você já está envolvida com essa parte de criação de produtos já tem um tempo, né? Isso É, é incrível, né? Então já está no. Você já tem uma veia artística e já desenvolveu também no aprendizado que você teve durante todo esse tempo essa parte de design mesmo. é E a joia verdade. é de ser um produto também, mas ela tem designs muito específicos. E aí tem uma infinidade de coisas para a gente aprender, né? Imagino que você É. já está desde 2007, você já tem bastante experiência, já deve ter aprendido muito, mas me conta, qual é a sua dificuldade? Qual é o problema que você está enfrentando agora? Então, Tiago, o que eu queria ver com você é um ponto bem específico de uma técnica que é a inlay, que você até disponibilizou um vídeo falando do inlay com a pedra malaquita que você fez E, e num anel com a prata. Mas, na verdade, eu queria entender o inlay, se esse processo pode ser feito com a prata. Então, ao invés da pedra, ser feito diretamente com a prata. bom, Que eu até hum, tenho, hum, na verdade, para te mostrar uma caixinha bora lá. nessa ametista aqui. Não sei se dá para ver bem. Dá para ver sim. E aí, ao entorno dela tem essa prata, que é como se fosse, parece um papel alumínio, assim, Isso. colado em toda ao redor. E então não chega a ser uma caixinha que nem a gente está acostumado a fazer das pedras, é esse inlay colado, né? E essa É, técnica eu tive dificuldade de achar. tá. Eu não sei se essa técnica exata que você mostrou é considerada em lei, tá? O inlay, Uhum. basicamente, ele é você pegar pedaços de pedra triturada ou você mesmo triturar e recompor elas, transformando como se fosse um mosaico, né? Não chega a ser um mosaico porque você normalmente utiliza o mesmo tipo de pedra. Mas vamos lá, essa técnica aí é feita com prata mil. O que Tá. você prepara? Você prepara uma fita com prata pura e faz uma fita muito fina. Você pode ver que você quase não sente aí o dentinho dela, né, em relação à pedra. Ela é muito fina, como você falou, parece uma folha. Uhum. Normalmente a gente lamina até fechar o laminador. Literalmente você fecha. Como ela é de prata mil, ela fica mais fina do que a própria solda. Às vezes ela fica 0,10, às vezes até menos, vai depender do seu laminador. 0,10, 0,15 mais ou menos. E aí a gente faz uma moldura muito justa e ela ainda não está modelada na pedra. Já solda uma argola, porque depois de modelar na pedra não dá para soldar,
e deixa ela muito bem recozida, muito molinha. Ela fica extremamente mole. E aí a gente pega o brunidor ou alguma ferramenta que a gente consiga empurrar. E você vai modelando, empurrando. Depois dela já pronta, lixada, polida, toda bonitinha. Você vai modelando ela em cima da pedra. Como ela é prata pura, ela é muito mole e ela está muito fina, você consegue modelar ela muito bem na pedra, tá? Esse é um dos processos, tá bom? Tem um outro processo que eu já vi, mas é um pouco mais complexo. O pessoal faz através de banhos esse processo aí. Eles envolvem essa pedra com uma espécie de tinta, uma tinta metalizada, só nesses pontos, tá? Então, ele protege aquele ponto onde não tem metal. Imagina, para proteger, imagina você passar um esmalte de unha, tá? Essa é uma segunda técnica, que é pouco usada pela complexidade dela, mas eu vou te explicar. Você passa um esmalte de unha onde você não quer que pegue o banho. E aí, o esmalte vai proteger aquela parte da pedra. Onde não tem o esmalte, você vai pintar com uma tinta metalizada para ela dar condutividade para o banho. Então, tendo condutividade, aí você vai lá e começa a dar camadas de banho. Essas camadas de banho, ela vai metalizar aquela parte da peça. Então, alguns casos que você vê que é muito, muito fino, que quase não dá para pegar, são banhos. E aí que é o problema. Como que o pessoal faz a solda da argola? Às vezes faz com aquela solda laser, porque você não vê solda praticamente, é Exatamente. muito pontual. O pessoal faz isso numa escala muito grande, né? Então vale a pena porque muito material. Então numa escala menor, o jeito que dá para fazer, fica acessível, né? É fazer essa moldura com a prata mil. E aí você pode ver que normalmente ela fica meio irregular, né? Ela não fica, você não vê uma moldura retinha. Por quê? Vai ter pontos na pedra que vai ser difícil você virar o metal. Então, o que, que você faz para tirar esse excesso? Você vai limando esses pontos que fica para fora. Literalmente, Ai, você pega a lima, como a pedra é bruta, você vai limando até encostar o metal na pedra. E aí vai ficar em alguns pontos mais baixo, outros mais alto, e você vai regulando esse metal na lima mesmo, tá? Ele fininho, poucas passadas de lima, o metal quase que quebra, ele vai cortando e vai junto. A lima também ajuda a empurrar mais o metal em cima da pedra, tá? igual você fez com a malaquita mesmo no anel. Na malaquita, eu colei a malaquita e depois eu fui limando ela, tá? Então, é um processo diferente. Esse processo de você envolver o metal da pedra é diferente do processo da malaquita. Inclusive, acho que daria uma bela aula do YouTube. Porque eu Boa recebo ideia. muita gente perguntando como que faz esse trabalho. Eu acho que aqui Interessante. nesse caso foi mesmo com a solda depois, a laser, até porque é um custo, foi muito barato esse tipo de Muito material que eu barato. encontrei já pronto, mas eu tinha essa curiosidade. Eu atualmente não tenho laminador. Eu estou montando meu ateliê, porque eu até então eu alugava em Campinas, numa escola, e, e agora eu tô montando. Então, eu não sei se eu consigo comprar, talvez, a prata mil assim tão fina, ou eu possa fazer de novo nessa escola. Entendi. Bom, é só se você alugar de novo, fazer alugar por hora, né, e preparar o material. Mas, vê na Prata Web se eles fariam para você uma fita, um pouco, sei lá, define uma medida de acordo com a média das pedras que você tem, de prata pura, o mais fina possível. Eu acredito que eles façam, tá? Eu sei que eles têm uns tamanhos padrões lá, mas quando você encomenda algo muito específico, eu acho que tem quantidade mínima. Ou às vezes vale a pena você ir lá onde você fazer aula, preparar o material por lá. Tá bom? Eu acho que é interessante também. Aí vai ser de você. Agora, se você começar a aumentar a frequência de trabalho, investe no laminador que vale a pena. Tá bom? Sim. E também eu não tenho ainda para fazer o lingoto, né? Ontem você fez É, a live, foi bem e bacana. a gente encontrou algumas opções lá, né? O Orca, o maçarico intermediário, o grande e a caneca elétrica. Né? Então, uma dessas quatro soluções a gente tem que ter, né? Você trabalha com Orca? Eu ainda não tenho, então estou montando, mas eu trabalhava com a Orca, Ah, sim. tá. Você tá montando aos pouquinhos sua oficina, então. Legal. Legal. Mas Então, eu é um trabalhava com processo. a Orca, sim. Tá? E E você está trabalhando em casa? Como é que você está se virando sem algumas ferramentas?
tô montando aqui. No caso, quando eu Tá, preciso fazer solda, alguma coisa, eu pego todo o material e aí vou nessa escola e entendi. consigo fazer, né? Legal. Mas até então, algumas coisas eu consigo fazer aqui na bancada, mas eu tô em contato para comprar todo o material. Perfeito, legal. É um processo, é isso aí, vai aos É um poucos mesmo, tá? processo. Tá bom. Exato. E você falou, Tiago, sobre a cola, né? E até no outro vídeo do anel com a malaquita, a pedra ela é colada, né? E eu Sim, queria até perguntar uma opinião, assim, não é questão de técnica, mas é uma opinião, assim. Quando a gente coloca, assim, dentro do processo um material, digamos, não natural, né? Que não é nem a pedra e nem a prata. A gente usa a cola, um material sintético, assim. sim. É interessante até quando esse tipo de material é válido, não compromete a validade do produto em si. Entendi. Eu queria mais uma opinião, assim, um comentário Vamos lá. sobre isso. A gente tem algumas discussões aqui no nosso mundo da galeria sobre usar ou não usar cola para segurar pedras, tá? Vamos entender algumas coisas importantes. Tem a técnica de cravação, várias técnicas de cravação, para a gente prender a pedra usando o próprio metal. Só que há casos que não tem essa possibilidade de cravar. Eu vou dar um exemplo muito básico. Pérola. Como você vai cravar uma pérola? A pérola é extremamente sensível. Você vai prender uma garra. Inglesa nem fala. Eu acho que se alguém pegar e cravar uma pérola com a cravação inglesa, o cara que produziu a pérola manda matar, né? Porque estraga a pérola. Vai esconder. A garra é do mesmo jeito. A garra, ela vai danificar também a pérola. Então, olha, em raros casos você vai ver pérola cravada. Estou com uma irritação aqui. Hoje eu acho que quase no ar seco. Então, em raros casos você vai ver pérola cravada. Então, a gente tem que usar cola. Qual tipo de cola a gente usa? Ou cola ou a gente usa normalmente em colar, que tem a furação, tem a amarração e tudo mais, né? Mas se é um brinquinho assim de pérola, a gente faz aquela basezinha com pino e cola, tá? Qual cola a gente usa? Normalmente a gente usa cola epóxi, que ela tem a base e o endurecedor, que é o secante dela, tá? Nesses casos, não dá para usar cola à base bonder, que tenha ou super bonder ou tech bond, qualquer cola que tenha a base de bonder, né? Porque essas colas elas são muito nocivas para esse tipo de material, então ela resseca. Então vai colar couro, colar alguma coisa assim de pulseira, não dá para usar bonder, tem que ser sempre cola epóxi, tá? Só que cola tem um prazo de validade. Inclusive, o fabricante fala que algumas colas duram, em média, 10 anos, a resistência da cola, tá? Então, a cada 10 anos, você tem que pegar aquela peça, descolar e colar de novo, porque ela começa a ficar fraca e solta. Então, o preconceito em relação à cola é muito por conta disso. Só que há casos que não tem jeito de não usar cola. Inclusive, eu peguei uma joia, deixa eu lembrar qual que era a marca. Era uma marca bem importante. Era uma joia da Cartier. Uma joia muito antiga, que é da coleção, se eu não me engano, Olho de Dragão, ou Olho do Dragão. Esse era o nome da coleção da Cartier. Então era um colar cheio de cilindros de rubi. Eles mandaram fazer cilindros de rubi. Parecia assim, como se pegasse um lápis redondinho e cortasse, sabe? Vários cilindrinhos. Então tinha um conezinho na ponta, um conezinho na outra, e ia pendurando várias peças. Como que você crava um cilindro desse? Não tem como cravar. Eles eram todos colados. Inclusive, ele tinha um furinho no meio do cilindro, onde entrava o pino. E aí, qual que era a manutenção que eu precisei fazer nessa joia? Era descolar todas essas peças e colar tudo de novo, porque a cola já estava velha. E era uma coleção muito antiga, tão antiga que talvez não tenha nem no site da Cartier mais. E quando a dona da joia, ela comprou a joia em leilão, né? Então, quando ela levou na Cartier, a Cartier olhou a peça assim e falou: olha, essa peça é muito antiga, a gente sabe que é criação nossa, mas como é uma peça antiga, a gente não consegue certificar. Como ela foi comprada em leilão, ela não tinha procedência da joia. Mas eles mandaram fazer um teste, o Orives constatou que era uma peça legítima, mas eles não tinham como certificar se era deles, então eles não mexiam na peça. Então ela trouxe, eu fiz toda a manutenção da peça, tá? Conclusão. A gente está falando de uma joalheria renomada,
que têm muita experiência no mercado, eles usam cola para prender determinados tipos de peça. Então, assim, no final das contas, às vezes é mais preconceito do que realmente falar, ah, posso ou não fazer. Então, dá para cravar? É possível cravar? Então, crava. Não dá para cravar de jeito nenhum, cara, então vai ter que colar. Trazendo para o inlay, a gente pode usar a analogia do sintético. O que é o material sintetizado? Por exemplo, a turquesa sintética, ou alguns falam remanufaturada, outras falam reconstituída. A turquesa reconstituída ou outros materiais reconstituídos, o Felipe lá da hidrogeologia vai poder explicar melhor, tá? Mas eu vou falar de uma forma rápida. É basicamente você pegar resíduos daquele material e transformar ele numa massa, tá? Fazendo uma forma bem rústica, numa massa, endurecer ele e relapidar de novo, tá? Basicamente é isso. Nesse processo de sintetização ou de transformar o material reconstituído, você acrescenta vários materiais que não são naturais. Então, para ele se tornar em um material, de novo, que você possa relapidar e dar um novo formato, você reconstitui ele com materiais sintéticos. Então, normalmente, não sei se exatamente é com cola, mas é através de processos químicos que endurecem ele novamente, tá? Transformando ele numa massa sólida. Então, Entendi. é comum que se use esses materiais na joalheria, tá? Pode-se usar. É claro que tem prazo de validade. Então, o anel de inlay tem prazo de validade? Pô, se a pessoa começar a tomar banho com ele, cola não gosta de água quente, tá? A pessoa começou a tomar banho, começou a ir para o mar, começou, sei lá, a fazer esporte de aventura, uns negócios muito loucos com a joia, vai danificar a joia. Não tem jeito. Isso é quase que inevitável. Então, vendeu a peça com inlay, recomendo o cliente. Olha, olha, não usa com água quente, não usa produtos químicos, então, perfume é produto químico, produto de limpeza é produto químico. Então, cara, não vai fazer faxina usando o anel, pelo amor de Deus, tá? Ah, o meu anel oxidou e o inlay estragou. Você tá fazendo o quê? Ah, eu tava, sei lá, limpando o banheiro com cândida, tipo isso. Não tem jeito, aí não há joia que sobreviva, não é por causa do inlay, porque tem cola. Então, vende e Entendi. recomenda o cliente, tá? Básico. Eu não vejo problema em usar, de verdade. Porque não tem outra forma de você fazer. Como é que você vai juntar um monte de pedra numa peça? Tem que ser. Agora, tem dois jeitos de fazer um inlay, tá? Usar a Tech Bond, que é aquela que eu mostro no vídeo, e usar resina epóxi. A resina Tá. epóxi é diferente da cola, tá? A cola, normalmente, ela endurece mais rápido e ela é mais densa. Cola, que é normalmente a araldite que a gente usa. A resina, não. Ela tem um processo de secagem maior e como ela é mais líquida, se a gente fizer ela, por exemplo, no anel de inlay, igual a gente fez ali, ela começa a escorrer tudo, então ela demora a secar. Então não rola muito fazer peça de inlay, por exemplo, anel. Como que eu faria para usar resina? Normalmente eu pego uma peça plana, com molduras e desenhos, você aplica um pouquinho da resina para fazer o fundo, aplica as pedrinhas e completa com resina. 24 horas ela seca, aí a gente faz a finalização do trabalho. Tem diferença de usar cola e usar resina? Quase nada. Os dois são materiais sintetizados. Tá bom? Tá. Então, basicamente, para o inlay, a gente não vai ter muita escapatória. Tem que É. usar cola ou resina. Tá bom? Tá claro até aqui ou tá Tá sim, confuso? Thiago. Mas ainda eu tenho uma dúvida ainda do inlay. No caso do anel, você usou a malaquita, mas aí pode ser feito também com, por exemplo, a turquesa reconstituída, como você falou. E aí, naquele vídeo do anel, você tinha também uma pedra vermelha, mas aí você optou por não usá-la porque era muito dura. Sim, é o Aí eu jaspe. queria saber... Era o jaspe, então. Ah. E se também eu vi já usando a pirita. Só que no caso da pirita, ela não chegou a passar a lima depois. Ficou granulado mesmo, né? Pontinhas assim. E isso, as pontinhas. Também é uma opção, né? É uma opção. É uma opção. O que acontece? A perita é muito dura. Quais as pedras que a gente recomenda para o inlay? É difícil falar as pedras que tem muita, mas dá para identificar pela classificação da dureza. Então, com pedras de dureza de até 4 na escala de mãos lá, até 4 é tranquilo, dá para fazer na lima. Tem umas um pouquinho mais difíceis, mas dá para fazer na lima. Passou de 4, 5 da dureza, de 5 para cima,
é difícil fazer na lima. Por que que eu não fiz o jaspe? Porque o jaspe era acima de 5. Então, na lima é difícil. Dá para fazer, mas você vai sofrer. Lápis lazuli, jaspe, outras pedras mais duras, você vai sofrer. Pedras com base cristalina, igual, sei lá, ametista, quartzo, que ela tem uma formação diferente, é mais dura ainda. Tem gente que faz, eu já vi gente fazendo com quartzo rosa. Só que aí, na lima é quase impossível. Você vai estragar a lima e vai arrebentar a mão. Como que você Nossa. faz quando é nesses casos? Vai no esmeril. Você monta ali o inlay, deixa secar de um dia para o outro para ficar bem duro. E aí você vai e gasta a pedra numa pedra de esmeril. Uma pedra de esmeril um pouquinho, com um grão um pouquinho mais fino. Porque você tem um grão muito grosso, né? Que é para comer ferro lá. Então pega uma com grão mais fino e vai no esmeril. Aí você vai precisar de uma segunda ferramenta para resolver. É. E aí depois dá para fazer a lixa, fazer polimento, tudo perfeitinho, tá? E aí eu Para posso não... usar também o pó para cobrir os vãozinhos, né? Pode, porque aí você viu lá na aula que é por camadas. Então a gente faz um fundo, depois coloca a cola, faz um fundo, depois põe a cola de novo, faz um grão mais grosso, né, uns pedaços maiores, que aí é questão de gosto também. Tem gente que gosta de fazer ela bem fininha, tem gente que gosta de fazer uns pedaços. E aí depois finaliza de novo com pó para ela ficar bem lisinha. E às vezes depois que a gente lima, sempre fica um pontinho outro que a gente tem que corrigir, é normal, tá? E aí, se for numa pedra mais grossa ou com uma dureza maior e fizer no esmeril, é o mesmo processo. Volta e vai completando os espacinhos que faltaram. Tá bom? Inlay, eu acho uma técnica deliciosa de trabalhar. Você tem combinações infinitas. Se você quiser fazer, por exemplo, um desenho, vamos inventar um papagaio, tá? A gente vai fazer a moldura, fazer as asinhas por dentro, tampar o fundo e dá para colocar vários tipos e cores de pedras diferentes. Só que É. dá trabalho. Eu lembro um pouco da técnica de esmaltação. É claro que não é comparável à técnica de esmaltação. Mas quando você vai fazer a esmaltação, você faz molduras para separar as cores, você faz divisórias. Tem várias técnicas, né? Mas é só para lembrar. Dá para usar técnicas parecidas. A diferença é que ele tem uma espessura mínima, né? Senão a pedra não... Se ficar muito rasinho, a pedra não gruda ali. Quando você vai tirar, sai tudo, né? Então, Ah, precisa quanto que de é a aí, espessura mínima, então? O anel era milímetro bem e profundo. era profundo. Eu acho que tinha 1,5, tá? 1,20 é o que eu considero o mínimo ali para trabalhar com inlay, tá? Ah, Isso é a bacana. altura interna. Então, por exemplo, se eu estou num aro, tá? Essa daqui é a base do aro. Essa daqui é a moldura de fora. Essa moldura de fora não pode ter menos que 1,20. Se ela ficar muito baixinha, na hora que você passar a lima, arranca todas as pedras. Ela não tem base para segurar as pedras, tá? Entendi. Bacana. E aí, Tiago, você comentou, né, da pérola com relação à cola. Aí eu lembrei de um caso, né? Eu fiz esse anel aqui e no caso, não sei se dá pra ver, mas ele tem um perno, ele tem um pino, né? Então eu consegui Sim. cravar ele com um pino por cima. Ok. Depois eu fui fazer esse daqui, que é um outro anel, só que aí não tem pino. Ele é com a cola. Fui direto na cola. E aí eu fiz um para uma tia minha também, igual a esse. E aí eu falei que era com a cola, né? Então, por isso que até me gerou uma dúvida da questão cola, né? Falar se isso é bom para o projeto, né? Dizer que tem a cola. Mas enfim, eu falei, aí eu falei, se caso descolar alguma coisa, eu faço a manutenção. E aí, essa questão da manutenção também me gerou uma dúvida. Até quando que que a gente oferece uma manutenção pro anel, assim, é, no caso, eu preciso dar uma garantia, assim, para esses casos? Tá, vamos lá. Isso é importante que você falou, tá? É uma dúvida recorrente. Inclusive, garantia, isso dá um vídeo para falar sobre, até um vídeo, de repente arrumar uma pessoa que seja advogada especializada nessa questão de direito do consumidor, porque isso dá pano para manga. É. Quando que você garante ou não a peça? Quando você vê que não é mau uso. Então, por exemplo, a pessoa fala, nossa, caiu no chão e a pérola soltou. Quando você pega o anel tá assim, né? Tudo torcido, amassado, o pino ficou dentro da pérola. Você fala, gente, só caiu no chão de que Não tem andar? como. Passou quantos Exato. carros em cima? Não faz sentido. Agora, você vê que a peça tá bonitinha,
o pino, a pérola descolou. Você vê que o pino está perfeito, ficou ainda resíduo de cola no pino. Pô, então realmente a cola perdeu a validade. Vai lá, limpa a peça para a pessoa, cola de novo, entrega de novo. Aí você faz até um agrado para o cliente. Inclusive é uma desculpa dele vir na sua oficina e você mostrar sua coleção nova, tá? Então, já É, aproveita boa para vender, ideia. tá bom? Agora, se viu que não é sempre, tá? Mas às vezes você vê que é maldade do cliente. Aí você vira e fala, pô, vai gerar um custo isso aí, tá? Isso aí não é manutenção rotineira da peça. Isso aí foi mau uso. Se a pessoa fica brava, tudo bem, mas você fala, vai gerar um custo. E você tem que cobrar, porque se você não cobrar, ela vai estar cada 2, 3 semanas levando para você consertar a mesma peça e vai falar que é problema da peça. Então, nesse caso, não tem jeito. Você tem que dar uma dura no cliente. E assim, claro que de uma forma educada, tá? Mas fala, olha, aí nesse caso não é uma manutenção como da peça. A peça estragou por conta do uso, explica. Normalmente a gente fala que ele não fez nada, tá? Tudo bem, eu também não fiz nada, eu também sou santinho, mas tudo bem. Mas você vai falar, vai gerar um custo de X e aí você cobra um custo simbólico. Não é nem pela grana, é simbólico para ele entender que aquilo vai ter trabalho. Porque senão toda hora ele vai estar aqui. É igual, por exemplo, aquela loja lá das alianças. Ela fala, é polimento vitalício. Lógico, eles te cobram para te vender aquele negócio. Você pode dar polimento a vida inteira. Não vai ter custo nenhum. Só que detalhe, o polimento fica com perda de ouro na bancada, né? Então eles estão ganhando alguma coisa de volta. Ah, Pega entendi. uma aliança de 10 gramas, toda arriscada, e dá um polimento nela para você ver quanto ela vai ficar no Vai final. ter perda de Aí, material. um belo polimento. Ela termina com 9,8. Perdeu 2 décimos de ouro. O ouro, 18 a R$ 230, 2 décimos de ouro, está quase R$ 50. Entendeu? Olha a sacada. Então é de graça, mais ou menos. É, Pode trazer todo mês que eu dou polimento. Daqui 10 anos sua aliança está pesando 5 gramas o par, né? Eu vou adorar dar polimento de graça assim também, vira um entendeu? papel, realmente. Só que assim, tem perda de material. Então tem coisa que, tá bom, eu faço de graça para o seu polimento. Agora, não dá para a gente fazer isso de graça toda hora. Então eu acho importante você cobrar um valor simbólico. Porque quando você cobra, eu vou te cobrar R$ 20 para fazer a manutenção, a pessoa fala, nossa, você vai me cobrar assim, essa manutenção é mais complexa, dá mais trabalho. R$ 20. Você fala, você vai ficar mais rica por R$ 20? Não vai. Mas a pessoa entende que tem um custo. Então isso já dá uma limitada nela para não ficar toda hora te enchendo o saco com uma coisa que você sabe que não foi culpa sua, não foi por confecção errada ou por falta de planejamento. Não, você fez a peça bonitinha. E aí foi questão de uma outra. Então, assim, esse é o meu ponto de vista, tá? Agora, claro que vai depender de cliente para cliente e bom senso de ambas as partes. Sua e do cliente. Se é um cliente que está acostumado a comprar, você sabe que às vezes a pessoa é meio atrapalhadinha, então aí quebra a mesma peça, então, mas é um cliente bom, que compra sempre. Pô, vamos lá, pro bom senso, traz aí que eu conserto o negócio para você. Aí é É, questão de bom, tá bom? Não dá pra gente ter isso como regra, senão ficar chato também pra caramba a nossa vida, né? Então, bora lá pro bom senso, que o bom senso resolve muita coisa. eu acho que sim. É bom senso, é um bom equilíbrio mesmo. Mas tem questões, por exemplo, se você pegar um anel e que você não tem, não é seu, né? E aí a pessoa pede para substituir a pedra, por exemplo. Aí até onde vai que eu preciso ter uma garantia do meu trabalho, que a pedra, se acontecer alguma coisa, eu estou protegida. E até quando também é a mão do cliente, né, em não ter nenhum documento dizendo da onde veio a pedra, que tipo de pedra é, que às vezes nem o cliente sabe que tipo de pedra é. Então essa questão ainda para mim é uma certa dúvida. Eu acho legal ter esse bate-papo até com um advogado que esclareça melhor. A pergunta que você fez era muito boa. Eu trabalhei alguns anos fazendo conserto de joias para lojas, tá? Lojas de shopping. Qual que era a abordagem na oficina quando a gente recebia qualquer joia? Eu recebi um anel de ouro amarelo com diamante de 1 quilate. Mas você não coloca na comanda que é um anel de ouro 18 quilates com diamante de 1 quilate. Tá? Por quê? Porque você não sabe mesmo se é. Então, você vai fazer uma comandinha, uma notinha lá para o cliente constar o procedimento de loja. Tá? Você vai fazer uma notinha para o cliente constar que ele deixar a peça numa data X com você. Você pega a peça,
Você pesa a peça. Olha, a peça tem 3,2 gramas de metal amarelo, uma pedra branca. Metal amarelo pode ser qualquer coisa e pedra branca pode ser qualquer coisa. Se você botar na ficha que é ouro e que é diamante, você está afirmando que vocês têm certeza absoluta que aquele metal é ouro e que a pedra é diamante. Você botou, você afirmou. Então você não coloca. Você não tem certeza. Metal amarelo e pedra branca. Ah, mas por que você está falando que meu anel é metal amarelo? Porque eu não sei que é ouro. Eu preciso testar. Ah, mas eu tenho certeza que é. Você tem, mas eu não tenho. Ah, mas é um diamante isso daí, hein? E se trocarem meu diamante? Fala, olha, tá com muito medo de trocar sua pedra? Então senta aqui do meu lado, eu vou fazer o conserto do seu lado, tá bom? Inclusive eu fiz muito isso já. Por quê? Às vezes eram pedras caras, a gente sabia que era diamante. E o cliente já vinha com histórico de que trocar a pedra dele. Para não acontecer, a gente vai agendar um dia, um horário, você vem sempre pro lado Orives, traz a peça no dia, não deixa a peça aqui, traz a peça no dia para a gente consertar na sua casa. Agora, eu não sei se você curte muito trabalhar com alguém do seu lado. Para mim, eu adorava. Eu sempre gostei de trabalhar com gente do lado, com aluno. Para mim estava tudo certo. Tem gente que não curte muito. Então, se perceber que o cliente é muito crica, que ele vai causar um problema, ou não pega o trabalho, ou faz esse procedimento de trazer ele para o seu lado e acompanhar o serviço. A segunda opção, você vai ganhar um cliente. Vai ganhar confiança, credibilidade, e vai cobrar mais caro. Porque ninguém merece trabalhar com cliente bisbilhotando do lado. Então, você vai separar um horário do seu dia para atender esse cliente. Eu ia cobrar R$ 100 no conserto, eu vou cobrar R$ 150. Vou cobrar um pouco mais caro, porque eu vou dar uma atenção muito especial para ele. Eu vou parar o meu dia para fazer o trabalho dele. Ah, mas normalmente você não pararia, Thiago? Pararia. Mas eu pararia a hora que eu quiser, não a hora que eu estou marcando. Eu parei de manhã ou à tarde, na hora do almoço, à noite, de madrugada. Parei a hora que eu quisesse. Mas com o cliente vindo, não. Tem que parar, tem que deixar meu oficina em ordem, deixar tudo arrumado. Não vou atender ele de qualquer jeito. E aí, o conceito que eu faria em meia hora, com o cliente do lado demora 1h30, que ele fica falando no ouvido, normal. Então você vai ter que cobrar por isso, tá? É uma forma. Mas assim, a abordagem que eu tenho, eu não especifico exatamente o que é. Por mais que o cliente insista, eu não especifico. Porque Entendi. se ele cismar que você trocou a pedra, por mais que você não troque, ele vai ter que te provar que aquela pedra realmente era um diamante. Então não é nem falar, você trocou minha pedra e botou uma zircona. Beleza. Quem garante que sua pedra é diamante? Ah, onde eu comprei falou é diamante. É mesmo? Eles têm certificado? O gemólogo certificou que a pedra é diamante? Não, eles falaram que é. Pô, também estou falando que eu não troquei. Fica a minha palavra contra a dele. Então vai virar uma briga sem fundamento nenhum. Então eu falar, bom, eu já especifiquei que não era diamante. Que era uma pedra branca, eu não tinha certeza. Como eu ainda não tenho que era. Então, assim, evitar ao máximo o conflito, mas se tiver o conflito, ou se houver o conflito futuro, você não se comprometeu com aquilo, tá bom? Basicamente é isso. E funcionava bem. É um bom senso também, né? Eu tive, ainda bem, clientes muito queridas, e toda vez que eu chamei, assim, para acompanhar junto o processo da peça ou para explicar, foi muito enriquecedor, assim, que eu, né, a pessoa contava um pouco mais da história, e você agrega também isso na peça final, né? Dá um outro valor. Acho legal. E Você tocou num ponto específico aí, só para não perder o time aqui. Às vezes a cliente traz uma peça que outra pessoa fez e você não tem como dar garantia de serviço, tá? Vou dar um exemplo. Às vezes chegava o anel de formatura e a pedra caiu. Na hora que eu pegava a peça, eu falava, se eu pôr outra pedra, ela vai cair de novo, porque a estrutura do anel está mal feita, não vai segurar a pedra. Vou só para contextualizar e finalizar. E aí, você vira para o cliente e fala, olha, eu não vou colocar outra pedra, porque ela vai cair novamente por conta da estrutura do anel que não está preparada para receber essa pedra. A gente vai te falar, e agora, o que tem que fazer? Fala, bom, eu tenho que fazer um trabalho no anel, fazer uma nova caixa, isso vai te gerar um custo maior. Mas aí eu te dou a garantia que a pedra não caia, porque eu vou refazer a estrutura da peça. Então você orienta o cliente de qual vai ser o procedimento. Porque senão, às vezes ele fala, não quero mexer então, vou levar onde eu comprei, beleza. Porque você vai estar alterando a peça do seu estado original. Então, às vezes acontece muito da gente precisar refazer alguma coisa na peça, porque a gente está vendo que não é só colocar a pedra, não, só coloca a pedra para mim de novo. Olha, se você quiser que eu só coloque a pedra de novo, eu não faço esse trabalho porque vai cair. Melhor que você faça em outro lugar.
E aí você se isenta daquela responsabilidade porque você está vendo que vai dar problema, tá bom? Só para voltar e finalizar aquela parte. Tranquilo? Tranquilo, é isso aí. E você falou até da caixinha, de ter que fazer caixinha. Eu lembrei de um ponto também, Tiago. De questão de nomenclatura, assim, eu acho que também não tem um lugar que a gente encontra o que é certo e o que é errado. Com a questão de nominar um produto feito à mão, 100% à mão, artesanal. Em alguns casos, a gente encontra caixinhas prontas, por exemplo, para poder aplicar no anel, em alguma peça. Essa peça pronta, essa caixinha pronta, ela foi feita por uma máquina, né? E aí vai ser vendido, aí, né, tá escrito na loja que é 100% feito à mão. Até onde vai esse limite, assim, do feito à mão? E também, quando é um processo, por exemplo, feito com a cera, aí eu vou fazer a fundição, vou ter um modelo e vou cravar depois a mão. Até quando é esse processo também eu posso falar que é feito à mão, ou ainda do processo do 3D. Você fez a live também com o Jonas Fitz, que foi muito bacana, e ele também fala do processo de 3D, tudo, mas vocês não entraram nessa questão do feito à mão nesse processo também. Essa nomenclatura é válida para isso também? Vamos entender como funciona isso, como eu vejo isso, tá? Todos esses processos que envolvem joalheria, você pode considerá-los como ferramentas, tá? Eu vou usar a analogia do pão artesanal, para a gente contextualizar. Quando a gente vai comprar um pão artesanal, a gente está procurando o quê? Poxa, é um pão que teve um processo diferente de fermentação, ele foi feito com ingredientes específicos, não é aquele pão da Panko lá que a gente compra no mercado, tá? É um pão diferente, foi feito de uma forma diferente. Será que durante o processo o cara não usou uma batedeira para bater a massa? Provavelmente ele usou. Ele deixa de ser artesanal porque ele usou a batedeira? Será que ele tinha que bater a massa na mão até ele ficar num ponto de sova para ser artesanal? Eu acho que não. Eu acho que a gente pode usar a batedeira, porque ela vai facilitar a vida. Ele vai deixar de ser artesanal porque usar a batedeira? Não. O cara faz 50 pães de artesanal por dia. Como é que ele vai bater esse troço na mão? Só que o processo de fermentação é especial. Ele não usa um fermento químico que a gente encontra, por exemplo, no mercado. Ele usa um processo natural. Aí o tempo de maturação da massa é outro. Os ingredientes que ele compra é diferente, não é aquela mesma farinha que a gente compra no mercado, é uma farinha especial. Então, assim, o que está envolvendo o processo é diferente. Então, não a forma exata como foi executado. Para mim, não é porque você agregou o processo de fundição que a peça deixou de ser artesanal. Até porque, para o cara fazer a fundição, ele teve que fazer a primeira peça à mão, ou um processo 3D. Aí tá bom, aí ele fez o molde. O molde ele fez como? Ele fez manual, ele foi lá e montou. Ele injetou a cera, agora tem injeção de cera automatizada, legal, tá bom. Mas quem que botou a borracha na máquina? Quem que tirou a cera de dentro da borracha? Quem que montou a árvore de cera? Quem que fez o gesso? Quem que botou no forno? Então, assim, o processo não deixa de ser manual. Então, não é que a gente está criando uma maquiagem para vender um negócio. Não, mas o processo ainda teve mãos ali fazendo o processo, entendeu? Não é que você botou o metal aqui na ponta da máquina, a máquina derreteu e saiu a peça polida na outra ponta. Isso é um processo 100% industrial, entendeu? Então a joia, por mais que você use as ferramentas 3D, processo de fundição, ainda é um processo manual. Agora, o que é manual, o que é artesanal? Eis a questão. Quando a gente fala a joia manufaturada, entrou todo o processo de mãos da joia, tá? O processo artesanal é quando eu não industrializo o processo. Então, eu fiz o processo todo de forma artesanal. Eu posso ter uma fundição artesanal. Eu posso ter um processo de impressão. A impressão já deixa de ser artesanal. Começa a ficar complicado. Então, a gente já começa a criar umas barreiras aí. Então, é questão de analisar até que ponto você considera essa peça artesanal. Agora, será que para o cliente realmente faz diferença isso? Essa é a pergunta.
Quais os benefícios de ter uma joia artesanal? Quais as vantagens? Por que que vale a pena ele ter uma joia artesanal? Olha só, 3 perguntas. Então, assim, para o cliente, até que ponto? Inclusive, eu fiz um vídeo polêmico que a galera me debateu aqui nos stories É, não, no comentário e no direct. Por você quê? Eu falava para falei, não falar que é você fala artesanal, que isso né? é artesanal. Mas não é que literal, eu fui irônico, na verdade, tá? Não é que é para você parar de falar. Depois eu fui lá e contextualizei o negócio. A ideia é que não é só isso que vai fazer sua peça custar mais caro, entendeu? Se você falar que a bolsa lá da Louis Vuitton, ela é mais cara porque é artesanal, é mentira. Porque ela não é mais cara por isso. Tem um monte de coisa que faz tornar ela mais cara. Questão de marca, posicionamento, exclusividade, público-alvo. Tem um monte de coisa que faz tornar ela mais cara. A joia tem um sentido parecido. Não é o fato de fazer a mão que vai fazer ela ser valorizada. Tá? Então, organiza o processo e vê até que ponto você pode falar. Olha, ela é artesanal. Essa daqui não é artesanal. Eu preciso falar que ela é 100% artesanal ou eu posso só falar que ela é artesanal? Entendeu? Então, assim, você não está mentindo. Você está deixando de falar que tem um processo específico da joia e você não botou sua mãozinha lá. É, Mas tá bom, fez a fundição, tirou a peça, tá pronta. Quem vai dar acabamento na peça? Vai ser você que vai cortar, você que vai limar, vai lixar, vai dar polimento, vai botar a peça. Então não deixa de ser artesanal o processo, tá? Exceto o 3D, que tem vários processos ali no meio, que ele é feito de forma mecanizada, processo de impressão da cera, ou da resina, né? E aí, basicamente, eu acho que é o processo e o desenho que você vai lá e faz no computador. Que aí é uma parte mais digitalizada, vamos dizer assim. Que aí eu não sei se dá para falar que é artesanal. É uma questão a se discutir, tá? Nem digo que é certo ou errado, não é esse ponto. Mas o uhum, restante que a gente faz na bancada é tudo artesanal o negócio. A gente não é, faz uma série gigantesca de joias, tá? Mas a questão, é. só para finalizar mesmo, que é o meu ponto de vista, até que ponto isso agrega valor à joia? É isso que a gente tem que se perguntar o tempo todo, tá? Eu gostava muito de explicar, né? Como minhas peças foram únicas ainda, eu gostava de explicar do processo e acaba falando que, por exemplo, a corrente ou a tarraxa, né? Eu não fiz à mão, poderia fazer também. Teve alguns casos que eu já fiz até a tarraxinha, mas quando não é, eu acabo explicando. Eu quero deixar tudo bem claro também para o cliente, né? Onde foi feito, até acabo falando da cola, se foi usada ou não. Então, eu acho importante e acaba sendo uma conversa franca também. Para mim, funcionou assim. E aí você falou do acabamento, do polimento. E eu vi um vídeo também que você falava que fica horas dando polimento porque adora, é um processo, né? Para mim é quase meditativo. É, Então, é não. bem bacana também. E eu tenho um ponto também. Eu fico ali fazendo polimento até quando também, assim? Porque se eu tirar a peça, depois lavar ela, eu vejo que já chegou num ponto, não tem manchas e tal. Mas até quando é esse ponto? E eu tenho aqui as ponteiras de algodão e uma até mais dura de lã e também essa outra que é Crina. de crina. E eu às vezes acabo usando a de crina com a pasta vermelha e verde, a jacaré. Tá. Mas a de algodão não, eu só uso com Deixa a eu ver as vermelha. outras. A mais dura e a de algodão. Oi? Deixa eu ver ela. Você consegue mostrar as outras? Essa daqui, Ah, essa daí é um feltro, ela é bem durinha, né? ela é bem dura. Eu uso com a verde Certo. e a de algodão. Tá, vamos lá. O feltro, ele é perfeito para massa abrasiva, mas ele não chega nos cantinhos, aí tem que usar crina. Mas eu teria mais uma dessas ponteiras aí. A de algodão, ela é bem fofinha, quando ela vem bem branquinha, né? Essa é para brilho, tá? Agora, para o polimento, é legal você ter uma de brim, que ela parece um pano. Às vezes tem umas que é meio amarelada, tem umas que é só desbotada, mas ela é um pano mais duro.
Então tem a de algodão, que é bem fofinha, e a de pano, que é bem durinha. Mas ela tem a mesma montagem da de algodão. O feltro não, o feltro é um bloquinho, né? Ele não, você vê que não tem pedacinhos de pano, ele é um bloquinho. Então eu pegaria uma de brim para Tá. você fazer a massa verde, tá? Com a Detalhe da verde. crina. É, detalhe da crina. A crina, a massa vermelha, ela não surte efeito. Só surte efeito na massa verde. Porque a crina, ela é abrasiva. Tá. Então você vê que ela esquenta a peça quando ela entra em contato com a peça, porque ela é abrasiva, tá? Então usa com a verde. Com a vermelha, basicamente você vai usar só algodão, que ela é bem fofinha. Por quê? Polimento e brilho. O polimento é para tirar a marca da lixa, por isso tem que ser abrasivo, esquenta a peça. O brilho não, o brilho é só para fazer uma limpeza final na peça, vamos dizer assim. Só para realçar o polimento. E aí dá pra ficar horas, né? Dá para ficar horas. E detalhe, a prata nunca fica perfeita. É, é. A E no prata. motor ainda, ela tem algumas limitações. Por quê? Uma mão está segurando a peça e a outra a gente está polindo. Quando a Então, eu gente tô vai usando um para a motor de politriz, chicote. é normal. Quando a gente vai para a politriz, a gente está com as duas mãos livres. Então a gente consegue fazer movimentos e força diferente do que quando faz o motor de chicote. Tá? Dá para fazer um É. polimento bom? Tá. Tem live lá de micropolimento no YouTube. Eu mostro que dá para ter um resultado bom. Mas lembrando que sempre vai ter alguma limitação. Normal. Tá bom? E eu tenho também a branca. Eu uso substituindo a vermelha. A branca, qual que você tem aí? Deixa eu ver. Ai, não tô com ela aqui. Não tem problema. É uma É pequenininha, a redondinha. menorzinha. Isso, que é bem cara essa bichinha. É. É. Ela é excelente, tá? Você substitui a vermelha, só que você tem que trocar a roda também. Porque se você usa a roda de massa vermelha e passa branca, ela não dá o efeito que ela promete dar. Porque começa a misturar as massas. Então tem que Tá. usar separada, tá bom? Mas ela é de alto brilho, ela é muito boa. Ela é muito boa essa massa. E normalmente às vezes eu uso para dar finalização mesmo na peça, tá? Por que às vezes a prata não fica perfeita? A prata, se você pegar ela no microscópio, depois que ela estiver extremamente polida, você vai ver que ela tem irregularidades, ela não é lisinha. A gente acha que ela fica lisinha, mas ela não fica. Ela tem pequenos grãozinhos ali espaçados, então ela tem buracos, né? O ouro, ele dá muito polimento porque a densidade dele é melhor e esses espaços são menores. Então ele dá um polimento melhor. Então, por isso que a prata nunca fica perfeita. A gente termina de polir e fica com risco da própria roda, né? A gente fica pirando nisso. Não tem jeito, ela vai sempre ter alguma limitação. É claro que não dá para deixar risco de lixa, porque risco de lixa é feio, né? Então, tem gente que não faz um polimento bom e dá brilho. Aí você está dando brilho no risco da lixa. Ah, Então, não, o polimento tem que ser muito bem feito para eliminar risco de lixa, tá? Mas eu acho que você tem boa percepção disso. Eu vi o seu Instagram e vi suas joias lá, elas estão bem acabadas, está bem bacana. obrigada. Acho que é Diga aí, isso, mais alguma Tiago. coisa? Não, acho que vale a pena, talvez, um vídeo sobre o inlay um pouco mais profundo dessa técnica. Mas, de qualquer forma, já me ajudou bastante para entender melhor. E eu agradeço, porque é muito bacana esse trabalho que você tem feito. Acho que foi em um ano só de vídeos que você tem gravado, já tem muito conteúdo. Eu acho que quando a gente é, ensina, né, acaba criando um legado, como você e o Jonas falaram também, e vocês abrindo isso de graça, eu acho que só tem a acrescentar no nosso mercado de trabalho. Então, agradeço muito essa oportunidade. Eu acho que essa é a ideia, é fortalecer o mercado. O que acontece? O que a gente falta hoje é empatia. Muita gente, né? Quando eu abro isso, eu comecei a fazer as lives em março, né? Eu acho que foi em março do ano passado. Fevereiro ou março que eu comecei a fazer as lives aqui no Instagram e no YouTube. E aí eu percebi que com as lives, que é uma coisa mais informal em relação aos vídeos, né? É mais natural, segue ali direto, o engajamento aumentou na página, então eu comecei a ter um contato mais próximo com as pessoas, isso é muito legal. E a gente começou a ver que mudou em relação à forma de ensinar também, porque uma coisa é fazer um vídeo, errar e editar. Uma coisa é eu errar durante a aula e continuar e consertar o erro.
Então isso muda também o ponto de vista das pessoas, que ela fala, caramba, você também é, todo mundo é. Acho que Ontem é foi um normal. teste, né? De resiliência. Ontem foi um teste de resiliência total, porque a gente começou a aula em 26 minutos, a aula acabou. Quem estava assistindo falou, não entendeu nada, nem eu entendi. Eu olhei assim, falei, como assim, Pedro? Ah, desligou, ele falou, desligou, a câmera aqueceu e desligou, ela derrubou a live. Pô, e agora? Eu falei, cara, eu vou para casa e vou dormir, que eu ganho mais. Aí ele falou, calma aí. Eu falei, calma aí. Ele botando a câmera assim no ar-condicionado para resfriar. Eu falei, meu, esquece, não vai dar certo. Eu falei, cara, calma, vou remarcar e vou fazer. Aí a gente entrou de novo, aí não entrou ninguém. Eu falei, porra, não entrou ninguém, cara. Eu falei, não, calma. Desliga tudo, deixa eu tomar uma água. Peguei o celular, fiz start. Falei, gente, daqui 5 minutos a gente volta. Tivemos problema técnico e a gente volta. Voltei, inclusive eu comecei a falar antes dele dar ok, aí não começou assim meio cortado o vídeo. Voltei com gás, falei, vamos fazer esse negócio acontecer. Não importa o que aconteceu, se deu errado, se deu... vamos fazer isso acontecer. E aí deu 2 horas de aula, foi direto. Mas é isso. Nosso trabalho na bancada também é isso. Tem hora que as coisas não dão É. certo e a gente quer desistir. Quem tem jardim quer atacar no jardim, quem tem janela quer jogar pela janela e tudo bem. Fecha a janela, fecha a porta para não jogar no jardim, deixa na bancada, toma uma água, respira e volta, que vai dar certo. Se não dá exatamente do jeito que você planejou, você fez, a gente é isso. Então, eu tenho aprendido mais. Isso é clichê, ficar falando que você aprende mais quando ensina. Mas não, é verdade, eu tenho aprendido coisas assim que não tem relação com joalheria. Tenho aprendido a ter mais empatia pelas pessoas, a chegar e ajudar quem eu vejo que não pode, de alguma forma, ingressar para o curso. E tudo bem, o curso é só não é que é só, o curso é um acompanhamento mais próximo, mais direcionado. Mas, É Thiago, não muito dá para entrar bacana. com problema. Vai lá no YouTube, tem 150 vídeos no YouTube, assiste à vontade, pega o caderno e anota que você vai aprender do mesmo jeito. Thiago, quero me É aprofundar. isso Então, aí. Guru, fala aqui comigo que a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse negócio, tá bom? É. E tem gente que já está Eu mais vejo que avançada, que é o seu caso, que já está desde 2007, já está mais avançado. Então, de repente, às vezes, para algumas pessoas o curso não é interessante. Tudo bem. A gente está aqui se ajudando de outra forma. Então, essa que é a ideia também, né? Então, a gente encontra sempre formas de se ajudar. Você está aqui, você está ajudando o é, pessoal que tem suas dúvidas também. Então, a gente se ajuda. Você me ajuda, eu atraio audiência, a gente conversa. Eu te ajudo e você ajuda outras pessoas, porque as dúvidas são muito parecidas, né? Na joalheria tem muito isso. Todo mundo tem a dúvida parecida. Só que se você não faz a pergunta para mim, ninguém que está do outro lado vai, às vezes, ter aquela resposta, né? Então, é um conjunto. é. Isso é muito bacana. Gosto Eu muito. fiquei um tempo sem trabalhar na área, né? Depois eu voltei. E mesmo assim eu notei continuamente, desde quando eu tinha começado em 2007, aí eu parei e tornei, que tem muito esse negócio de segredo, né? De não passar informação, ou dos fornecedores. Tem uma questão de segurança, né? Claro, porque talvez a pessoa não queira divulgar as pedras, onde é exatamente o endereço e a venda de material, porque tem ouro ali, mas tem é um pouco um segredo, assim. Então, eu ressalvo isso, que eu acho muita generosidade da sua parte de passar as informações no direct também, você sempre esteve pronto, então agradeço, realmente é muito bacana. Eu acho que é isso aí. A gente está vivendo uma geração que não tem volta. Essa geração do compartilhamento. Inclusive, as redes sociais nos ensinaram a fazer isso. Tudo é compartilhar, 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 inclusive informação. Informação hoje não tem valor. As pessoas acham que tem valor. Então, eu ficar negando um fornecedor não tem valor nenhum. A pessoa vai lá na internet e ela vai achar. Vai dar mais trabalho, mas ela vai achar. Então, as pessoas que fazem isso hoje, que tentam segurar essa informação, eles não entenderam nada ainda do que é compartilhar. O que acontece? O que tem informação hoje? O que tem valor hoje? O que tem valor é tempo, que as pessoas não têm, e organização. É isso que a gente vende, tempo e organização. Vou dar um exemplo só para contextualizar do curso. O que é o curso? O curso é tempo e organização. O curso é o passo a passo para quem começou do zero até atingir o objetivo. E está tudo organizado, tudo em sequência ali bonitinho. Então, tem um conteúdo no YouTube? Tem.
Tiago, mas como é que eu faço? Qual que eu assisto primeiro? Fala, cara, nem eu sei qual que você assiste primeiro. Vai lá e assiste. Não tem organização no YouTube, que cada semana fala de uma coisa. Então, o que a pessoa quer? Ela quer organização em tempo. E o curso é basicamente isso. Mas, a informação por si só, você vai na internet e acha um monte. Entendeu? Então, não tem por que eu negar a informação. Então, às vezes o pessoal, Thiago, pergunta no Stories. Ah, passa para um fornecedor de ouro. Cara, isso eu não passo em público. Por quê? Porque eu já fui chamado a atenção. O cara falou, Thiago, você deu meu telefone e começou a aparecer um monte de gente doida aqui. Quero não sei quem é, não vou atender, não faz mais isso, pelo amor de Deus. Então, assim, eu já fui repreendido, então não faço. Me chama no direct que eu te passo. A pessoa me chamou no direct, eu percebi que a pessoa é meio estranha, meio doida, eu não vou passar não. Eu não passo. Mas eu vejo que são pessoas que estão na área, pessoas que estão trabalhando certinho, eu já conversei várias vezes. Pô, não tem por que eu não passar, entendeu? Então, acho que essa é a sacada. Mas em público, eu não passo mesmo para não ter problema, que eu já saquei que eu posso até responder processo por isso. Eu posso estar criando situações aí para prejudicar as pessoas. Com boa intenção, né? E no mundo tá cheio de gente de boa intenção fazendo coisa errada, né? Então, tem que ter bom senso nesse momento, né? E essa é a questão. Mas, Mona, obrigado por participar. Obrigada, Thiago. Olha, Muito eu vou fazer um e, inlay nessa pedra aqui. Acho que ela está numa medida bem boa. Acho que vai dar linda, para hein? fazer essa ametista. Linda, nossa. Dá um belo pingente. Dá um belo pingente, realmente. A sogra, só não deixa ela ouvir essa live. Obrigada, Thiago. Foi muito Tá bom? bom falar sobre inlay também. E Legal. agradeço. Obrigado, então, por participar. E amanhã, sábado, 12h, a gente tem a última consultoria dessa temporada. Aí a gente encerra essa temporada. Depois, só no outro mês. Grande abraço para todos. Obrigado, Moná. Quando precisar, é Obrigada a só chamar todos. no direct. Tchau, tchau. Obrigada.